jogo, fim de papo, fim de partida. Fim de partida, final de jogo. O Arsenal é campeão da Supercopa da Inglaterra. Guilherme Porto. Ricardo, num belíssimo jogo da equipe do Arsenal. Arsenal é campeão e mais um título da era de Mikel Arteta. Obviamente, aquele título que é bom conquistar, mas nunca gera uma crise numa equipe por perder. Mas foi uma excelente vitória. A Arsenal que mostrou que ainda segue praticando bom futebol e com a chegada de Bruno Guimarães, o seu grande reforço para a temporada, mostra que pode ir muito além, pode conquistar a Premier League, pode lutar novamente pela Champions League. Para o torcedor dos Gunners, é esperança de um excelente futuro nessa temporada. Arsenal merecidamente vence hoje, vence por 3-0. Grande vitória do Arsenal e para o Manchester City, um City que tem que tirar em muito dos pontos negativos hoje para poder tentar fazer uma boa temporada, já que mostrou muitos pontos negativos. O City precisa encontrar a sua identidade nessa era Enzo Maresca. Encontrou bastante dificuldades, o City enfrentou suas dificuldades. Acabou que mesmo com as alterações, mesmo tentando ser mais ofensivo, City não conseguiu marcar o seu gol, perde esse grande teste, esse primeiro grande teste. Enzo Maresca vai para a primeira rodada da Premier League com um resultado negativo e com uma necessidade de corrigir essa rota antes de que bata em algum iceberg, como podemos dizer, né, o Titanic. Tem ali a oportunidade de corrigir essas rotas. Hoje tem que tirar muito, aprender os erros de hoje. Uma partida muito decepcionante da equipe do Manchester City, Ricardo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Na pelota parada, aliás, na zona mista RKS. Zona Mista RKS, estatísticas, análises, quem foi bem, quem foi mal. Vamos repercutir o que rolou sem rodeios. Zona Mista RKS. Fim de papo, Arsenal 3, Manchester City 0. Vamos trazer os números do jogo com Guilherme Porto. Ricardo, vamos aos números da partida. O jogo terminou o Arsenal 3, City 0. Começando com posse de bola, foi 41% de posse de bola para a equipe do Arsenal contra 59% de posse de bola para a equipe do Manchester City. O número de finalizações foram 9 finalizações para o Arsenal contra 12 finalizações da equipe do Manchester City. Dessas, 5 finalizações foram ao gol da equipe do Arsenal e 5 finalizações foram ao gol da equipe do Manchester City. O número de escanteios foram 2 escanteios para o Arsenal contra 4 escanteios para o City. O número de faltas foram 12 faltas cometidas pelo Arsenal contra 11 faltas cometidas pelo Manchester City. O número de passes foram 413 passes dados pela equipe do Arsenal contra 582 passes dados pela equipe do Manchester City. O número de desarmes foram 16 desarmes do Arsenal contra 11 desarmes do City. O número de cartões amarelos foram 2 cartões amarelos para cada lado. Estes foram os números da partida que terminou Arsenal 3, com hoje Calafiori aos 30 segundos, Kai Havertz aos 28 minutos da primeira etapa e Odegaard aos 2 minutos da segunda etapa. Manchester City 0. É isso aí, vão reprisando os gols na geradora de imagens oficial. E Guilherme Porto, é lógico, esse jogo não vai criar uma crise de imediato nem no Manchester City e nem vai dar muitas alegrias para o torcedor do Arsenal. Afinal de contas, ainda tem muito trabalho a ser feito na temporada, mas é um termômetro importante, né, para que as equipes se ajustem para uma temporada que será longa. Tem aí a UEFA Champions League, tem também aí a FA Cup, a Copa da Liga Inglesa, tem a Premier League, tem os torneios aí espalhados aí pela temporada. Tem muita coisa para essas equipes disputarem e aí tanto o Enzo Maresca pela equipe do Manchester City como o Mikel Arteta pela equipe do Arsenal precisam fazer os seus ajustes na temporada que promete ser dura. Isso mesmo, Ricardo. Como você bem trouxe, esse jogo, essa derrota não causa uma crise, tem antes dando de confiança, tanto City como o Arsenal. Mas é um termômetro importante para você ver o que está certo e o que está errado antes de começar para valer, antes de começar a Premier League, antes de começar a Champions League.
ainda mais um confronto tão grande como Arsenal e Manchester City, que foram os dois principais concorrentes na temporada passada pelo título da Premier League. Então esse jogo serve para você fazer esses últimos ajustes. Pelo lado do Arsenal, o Arsenal mostra que está com todas as arestas ali certinhos, e mesmo com 100 jogadores como Saliba e Timber, é uma equipe que se mostra que pode começar muito bem a temporada, e quando esses dois puderem estar disponíveis, vai acrescentar e ainda mais esse elenco dos Gunners, que vai brigar para a Premier League, vai brigar pela Copa da Liga Inglesa, vai brigar pela FA Cup e com certeza vai brigar pela Champions League, vai tentar repetir o feito de chegar à final e quem sabe dessa vez sair com o título. Um grande jogo do Arsenal muito bem armado pelo Arteta, que mesmo com menos posse de bola conseguiu ser letal, conseguiu fazer 5 finalizações ao gol, marcar os seus 3 gols. Grande jogo da equipe de Mikel Arteta, grande jogo de Odegaard também, que só ele se mostrou para que veio, fez também uma excelente atuação hoje. O Arsenal fez um grande jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, já que no segundo tempo o City tentou chegar mais, tentou ser mais ofensivo, mas Gabriel Magalhães conseguiu cortar boas bolas, conseguiu ser um personagem principal nessa defesa do Arsenal, que está sem Saliba. Então, com essa ausência do Saliba, Magalhães se mostra um líder, mostra um jogador que vai assumir a responsabilidade nessa defesa dos Gunners. E pelo lado do Manchester City, um City que perde um 3-0 assim, muito doloroso, por mais que tenha ficado com a bola, não conseguiu chegar tão bem como se esperava ao gol. Tem boas peças ofensivas como Haaland, Marmoush, Semenyo, Doku, mas encontrou muitas dificuldades, tentou jogar mais nos cruzamentos, mas não conseguiu fazer bons cruzamentos, enfrentou muitas dificuldades. Deveria ter buscado outras formas de jogar, deveria ter tentado forçar o jogo mais pelo centro, mas acabou que não optou por isso, fazer jogadas mais rasteiras. E uma equipe que, com o Maresca, ainda tem que encontrar sua identidade. Obviamente o Maresca agora ele fica ali naquela sombra de Pep Guardiola, justamente porque foi uma era vitoriosíssima, mas assim, uma era excelente do City com o Guardiola, que durou por 10 anos e teve fim na última temporada. Então, obviamente, o Maresca vai ter esse fantasma na sua cola, mas se ele quiser ter sucesso com o City, precisa implementar sua personalidade, precisa implementar o seu estilo de jogo, não pode se apegar ao que o Guardiola fez nessa equipe. Ele tenta fazer isso nesse primeiro momento, tem encontrado dificuldades. No primeiro tempo, o City que não conseguia chegar muito bem ao ataque, Haaland isolado, não apareceu durante o jogo com o Marmoush, e a equipe até que ofensivamente deu uma melhorada, mas ainda assim não conseguiu ser fatal. Marmoush não conseguiu finalizar muito bem o gol, mesmo cansado do chefe, que a equipe ainda assim encontrou dificuldades nessa finalização. O Semenyo apareceu mais no jogo durante a segunda etapa, mas quando foi acionado não conseguiu ser tão bem, não conseguiu ser aquele jogador que a gente espera. E defensivamente a equipe do City precisa buscar um lateral direito no mercado. O City não tem um lateral direito de qualidade nesse elenco, o elenco precisa passar por essa reformulação. Teoricamente seria o Matheus Nunes que seria o lateral direito com o lateral direito nessa equipe. Hoje o Maresca optou pelo Kusanov não foi bem. O Kusanov muitas vezes recebendo bola nas costas, Calafiori com muita liberdade conseguindo avançar, o Kusanov não conseguiu interceptar, não conseguiu parar, e o sobrava ali nas costas do Rubem Dias, do Guardiola, que tinham que ali fazer aquela dobra de marcação para poder tentar impedir o ataque pelos lados da equipe do Arsenal. Então é um City que precisa rever esse lado direito para ter um jogador de ofício, não depender de improvisações. Tem um caminho muito grande para percorrer essa equipe do Enzo Maresca. Aí, obviamente, é um placar acachapante, 3-0, que é triste, que é doído, mas que acho que pro Maresca ele tem que tirar isso de proveito para poder parar essas arestas, porque ainda tem uma temporada toda pela frente. Então é uma equipe que tem que aproveitar enquanto ainda é só a Supercopa da Inglaterra para poder parar essas arestas e ir para cima, e quem sabe lutar pela Premier League, lutar por todos os títulos, e quem sabe buscar mais uma Champions League na sua história, Ricardo. E olha só, enquanto você falava, a gente via o semblante aqui na geradora de imagens dos jogadores do Manchester City, alguns conversando entre si, outros conversando com membros da comissão técnica do Enzo Maresca, e o capitão Rubem Dias conversando com o Enzo Maresca, que reclamava de alguns posicionamentos do time, né, apontando algumas coisas ali para o Rubem Dias. É assim,
É um resultado que realmente não caiu bem no elenco. Vimos o Cherki, por exemplo, conversando com o Haaland, o Cherki tentando tampar ali a boca para não ter a leitura labial do que ele dizia para o Haaland, e o Haaland respondendo para ele algumas coisas. E agora, nesse momento, vão sendo entregues as medalhas de prata para os jogadores do Manchester City. Olha a camisa do Semenyo, jogou a segunda etapa toda assim, meu querido Guilherme Porto. Nossa, tá com era um rasgo enorme na camisa, na frente. Como o juiz não percebeu, não pediu para trocar, é impressionante. Mas enfim, Ricardo, eu acredito que essa derrota tem que ser assim. Tem que ser uma derrota que você tem que tirar de aprendizado. É o primeiro momento, um primeiro grande teste que os jogadores têm que notar esses problemas, têm que repassar para o treineiro para justamente conseguir ajustar esses pontos. Obviamente é uma derrota dolorosa, mas que tem que deixar um pouquinho a angústia, a tristeza de lado e você tem que analisar o que deu de errado. E como treinador, acho que esse também, de quem está em campo, do capitão, ter também esse fim é importante. Então, obviamente é um trabalho que não é só do treinador, mas também com os jogadores. Como ele disse que deve ser, que vai ser, né, com o capitão, que vai passar as informações, que vai trabalhar junto com o Maresca em prol do sucesso da equipe do Manchester City. Então vamos ver como é que vai ser o restante da temporada. É um City que tem um grande elenco, que tem tudo para poder brigar por títulos, mas é agora pegar esse 3-0 doloroso para poder tirar de proveito, aprender o que deu de errado e ir para cima e na briga pelo título, Ricardo. Ô Gui, eu sei que você tem outro compromisso profissional, já deixa eu te perguntar, tá tranquilo para você ou você já precisa se retirar? Não, Ricardo, por enquanto tá tranquilo, podemos seguir aqui nesse pós-jogo. Então vamos lá, vamos acompanhar então agora a premiação dos jogadores do Arsenal, que vão receber suas medalhas e o troféu da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. Antes, Guilherme, já aproveita e já traz os próximos jogos aí de Arsenal e City na temporada. Claro, Ricardo, é pra já. Vamos começar com quem venceu hoje. Vamos começar com a equipe do Arsenal. Arsenal que agora volta a campo volta a campo no dia 21 de agosto. Volta a campo no dia 21, numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, o Arsenal enfrenta o Coventry City. Então, Arsenal contra Coventry pela Premier League às 4 horas da tarde. Na sequência, no dia 29 de agosto, às 11 horas da manhã, a equipe do Arsenal joga fora de casa também pela Premier League. A equipe comandada por Mikel Arteta enfrenta a equipe do Aston Villa. E para fechar o terceiro jogo do Arsenal pela Premier League, será no dia 6 de setembro, ao 12h30, o Arsenal enfrenta o Chelsea dentro de casa. Chelsea contra Arsenal pela Premier League. Agora, passando para o lado do Manchester City, City de Enzo Maresca, que agora volta a campo também pela Premier League. Volta a campo no dia 23 de agosto, às 10 horas da manhã, o Manchester City enfrenta o Bournemouth dentro de casa. Na sequência, no dia 28 de agosto, às 4 horas da tarde, a equipe do Manchester City enfrenta o Crystal Palace fora de casa, jogo também pela Premier League. E na sequência, no dia 5 de setembro, às 11 horas da manhã, o Manchester City enfrenta o Coventry também pela Premier League. Esses são os 3 próximos jogos de Arsenal e Manchester City, Ricardo. Martin Odegaard sendo cumprimentado ali pelo cerimonial da Supercopa da Inglaterra, já recebe a sua medalha e vai levantar o troféu. Vai levantar o troféu, Martin Odegaard. O Arsenal faz a sua festa. Martin Odegaard olha para a torcida, vai indo em direção ao púlpito. Os jogadores já todos ali esperando o troféu da Community Shield, que na verdade não é um troféu, é uma salva de prata, né? Estilo troféu da Bundesliga, que não é um troféu, uma salva, é um prato. É um prato. Lá vem ele, Martin Odegaard, vai levantar a Community Shield. O Arsenal se sagra campeão da Supercopa da Inglaterra. Guilherme Porto, é um Arsenal que manteve a base, trouxe Bruno Guimarães e vai buscar mais uma vez o título da Premier League e quem sabe chegar a mais uma final da Champions.
Isso mesmo, Ricardo, é uma equipe com um futuro promissor nessa temporada, um bom futuro pela frente, uma equipe que mostrou bons pontos hoje, uma equipe que manteve essa base, trouxe a principal contratação Bruno Guimarães para esse time que venha de boas temporadas do Newcastle, se junta ao Arsenal e acredito que tem tudo para poder ser titular nessa equipe. Enquanto isso, a torcida e os jogadores comemoram o título da Commonwealth Shield ao som de Faithful Desire, música essa que ficou popular na Copa do Mundo de Clubes, que foi vencida por um clube inglês pelo Chelsea, que era comandado por Enzo Maresca, Ricardo. Guilherme, sempre um prazer fazer jogo contigo e já faz o convite aí para a primeira rodada da Premier League, afinal de contas, sabadão que vem estamos juntos de novo. Isso mesmo, Ricardo, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, por essa parceria, mais um jogo feito aqui, essa grande dupla, eu e você e eu, e nos vemos na próxima semana, início de Premier League, final de semana, e claro, esperamos e contamos com a presença de vocês que esteve aqui com a gente ouvindo na RKS no Esporte e também na Web Rádio Futebol na Canela, Ricardo. É isso aí, é fim de papo, é fim de jogo, é fim de partida. O Arsenal se sagra campeão e você acompanhou aqui na RKS no Esporte. Eu estive na companhia de Guilherme Porto. E lembre-se, a partir da semana que vem, pelo menos um jogo por semana, a Premier League aqui na RKS no Esporte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, vem com a gente. Um forte abraço a todos. RKS no Esporte, porque aqui o esporte é arte. Tchau, tchau, pessoal! O canal do